Neste vídeo e no próximo eu quero comentar duas declarações do padre Marcelo Rossi. Vou fazer isso com muito respeito, vamos discutir aqui ideias e não a sua pessoa, que é uma pessoa muito sincera, né? E que por meio do seu trabalho tem feito bem para muitas pessoas. Eu convido a você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho com as notificações. Isso aí parece simples, mas é muito importante para o canal continuar crescendo e alcançando mais pessoas, tá bom? Então ajude-nos nisso e também compartilhe este vídeo com as pessoas para que juntos possamos formar uma rede de estudo da Bíblia. A primeira declaração que eu vou comentar dele diz respeito a Maria estar viva no céu, não é? Sendo obviamente a nossa intercessora. E a segunda eu vou comentar no próximo vídeo, né, onde ele fala que Maria pisou na cabeça da serpente, ou seja, Maria foi quem pisou na cabeça de Satanás e portanto Maria seria a mulher mencionada em Gênesis 3,15 e a mulher de Apocalipse 12. No próximo vídeo eu vou apresentar 7 razões para percebermos que Maria não se enquadra como a personagem central de Apocalipse 12. Nesse vídeo de agora eu quero mostrar o porquê de Maria não poder estar consciente, né, como ele afirmou. Mas antes, eu queria, obviamente, apresentar aqui o meu repúdio, literalmente falando, pelo que aconteceu com o padre Marcelo Rossi, quando ele estava num palco, não é? Chegou uma pessoa e o empurrou, não é? E ele caiu diante da plateia. Para mim, esse tipo de pessoa esse tipo de pessoa mal educada, não é? Deveria ter uma punição, né? Por quê? As pessoas precisam de amor, né? Mas elas também precisam de lei. Então, não adianta só dar amor para as pessoas. Tem pessoas que têm que serem punidas para aprender alguma coisa, né? Então, esta pessoa extremamente mal educada, que não sabe respeitar as pessoas, ela merecia, na minha opinião, ser punida por isso, né? Ele foi literalmente agredido fisicamente. Eu já fui agredido, né, verbalmente, emocionalmente, diríamos assim, várias vezes nas minhas redes sociais, inclusive uma vez, né, o pastor João Flávio Martinez do CACP, né, quis falar coisas a meu respeito por eu tomar medicamento psicotrópico e tudo. Então tem pessoas que agridem mesmo, tem pessoas que não têm uma boa educação ou não têm um bom cristianismo, né? E obviamente também quando não tem argumentos, né, se utilizam daquela velha estratégia do argumento ad hominem, ou seja, já que eu não posso combater as ideias do outro, então eu o ataco. Então, obviamente, infelizmente, nós estamos sujeitos a agressões físicas, verbais, emocionais, mas nós não temos que nos abatermos por isso. Temos que levantar a cabeça, seguirmos adiante, porque aquele que está conosco é maior do que aqueles que estão contra, não é? Então, lamentável isso que aconteceu com o padre Marcelo, né? Espero que Deus o ajude a esquecer esse momento, não é? Porque é ruim você ficar realmente isso martelando na sua mente, lhe trazendo raiva, desgosto, insegurança, né? Que Deus o ajude que isso passe da vida dele por completo. Agora, eu queria comentar um aspecto em relação sobre Maria, a mãe de Jesus. Uma das declarações do padre Marcelo que precisam ser corrigidas é a questão de Maria, obviamente, estar viva, né? Na verdade, nós não temos evidências bíblicas de que ela esteja viva, né? E nem que ela tenha ido para o céu, né? Por exemplo, ali em Atos 1,14, nós vemos que logo após a ascensão de Jesus Cristo, né, ali em Atos 1, 9 a 11, vemos que Jesus volta para os céus. E aí um anjo ali tem um diálogo, né, com os seguidores de Jesus Cristo. Por exemplo, aqui no versículo 11, dizendo o seguinte: homens da Galileia, por que estão aí parados? Eram 2 anjos, não é? Olhando para o céu.
esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então, assim como eles viram Jesus subindo de forma pessoal, eles veriam Cristo voltando de forma pessoal e visível. E depois que Cristo ascendeu, subiu aos céus, o que diz Atos 1,14? Diz assim: todos eles se reuniam em oração, falando dos apóstolos, né? Com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Se esse texto nos indica que Maria permaneceu na terra depois da ascensão de Jesus, o mais provável é crermos que ela veio a morrer. Se ela não tivesse vindo morrer e estivesse no céu, depois eu vou tratar um pouquinho dessa hipótese, mesmo assim não poderíamos adorá-la, porque a Bíblia não ensina, ou venerá-la, na verdade, porque a Bíblia não ensina isso. Mas vamos partir aqui da hipótese de que pelo fato de Maria ter ficado na terra, de acordo com Atos 1, 9 a 14, não é? Vamos partir da hipótese de que ela tenha ficado. Se ela ficou, obviamente que ela descansou em Cristo. E se ela descansou em Cristo, o que a Bíblia diz sobre a morte? A Bíblia diz que a morte é um estado de inconsciência. E se Maria está inconsciente na morte, ela não pode, e nenhum outro santo pode, interceder por nós. E eu vou repartir com você alguns textos. O primeiro, Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, na compreensão judaico-cristã, os mortos não sabem coisa nenhuma, a memória deles ficou entregue ao esquecimento, eles não sentem mais amor, ou seja, se Maria estivesse no céu, sentiria amor. Os mortos não sentem mais ódio, nem inveja, e não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, ou seja, os mortos não podem influenciar em nada mais do que acontece aqui no nosso mundo. Então, dessa forma, ela não poderia estar no céu consciente, intercedendo por nós, porque os mortos não têm parte em coisa alguma do que acontece debaixo do sol. Então o texto é muito claro. Outro texto, Eclesiastes 2,16, porque nunca haverá mais lembrança do sábio, nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá, e como morre o sábio, assim morre o tolo. Ou seja, o sábio e o tolo morrem da mesma forma. Ficam inconscientes no pó da terra. O que vai diferenciar é quando Cristo voltar, uns serão ressuscitados para a ressurreição da vida, e após o milênio, outros serão ressuscitados para a ressurreição da condenação eterna. Não é? Outro texto, Salmo 146, 4. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Outras traduções, sai-lhes o espírito e voltam para o pó. E diz aqui que na morte, ao sair o espírito, o fôlego de vida, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Ou seja, para que exista consciência e pensamentos, o fôlego de vida tem que estar unido ao corpo. Esta separação, quando sai o fôlego de vida, que é o espírito, de acordo com Gênesis 2,7, Eclesiastes 12,7, quando esse espírito ou fôlego de vida sai, nesse mesmo dia, diz o Salmo 146, 4, perecem os pensamentos, ou seja, a separação entre fôlego de vida e corpo gera inconsciência. Então Maria não poderia também estar no céu por isso. Outro texto, Salmo 6, verso 5. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Primeiramente, o texto fala que na morte não há lembrança de Deus. Se não há lembrança de Deus, a pessoa não está no céu e nem num lugar intermediário aguardando a ressurreição. Porque se ela estivesse consciente num desses lugares, ela, obviamente, recordaria de Deus. E se estivesse no inferno ou purgatório, também recordaria de Deus. Mas a Bíblia diz que na morte não há recordação de Deus. Por quê? Porque a pessoa está inconsciente. E aí segue, no sepulcro, quem te louvará? Com isso a Bíblia quer dizer que a pessoa não tem
recordação de Deus, porque realmente ela está no sepulcro e não em um lugar intermediário, céu ou inferno. Salmo 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor. Então, se Maria estivesse, se ela está morta, ela não pode realmente louvar ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. E por que não pode louvar ao Senhor? Porque desceu até a região do silêncio. Tá? Se Maria estivesse no céu, como a Bíblia revela que alguns lá estão, por que a Bíblia não faz questão de nos contar algo tão importante? Eu gostaria de lembrar você que a Bíblia menciona que algumas pessoas estão no céu. Porém, essas pessoas primeiramente estão com o corpo. Segundo, essas pessoas são nomeadas na Bíblia. E as que não são nomeadas são pelo menos mencionadas. Em Mateus 27, 52 e 53, há a menção de um grupo que foi ressuscitado com Cristo para dar testemunho da sua ressurreição. E nós entendemos, à luz de Efésios 4, 8 e 9, que quando Cristo subiu aos céus, ele levou essas pessoas que foram ressuscitadas com Cristo. Ok? Só que a Bíblia também nomeia. Aí a Bíblia vem a nomear Enoque, estando no céu, de acordo com Gênesis 5, 24. Nomeia Elias, de acordo com 2 Reis capítulo 2, que foram com o corpo, foram vivos, não experimentaram a morte. E nomeia Moisés, que depois da morte foi ressuscitado, de acordo com Mateus 17, 1 a 9 e Judas 1, 9. Então veja, se a Bíblia só nomeia essas três pessoas, além do grupo especial de Mateus 27, 52 e 53, se a Bíblia só nomeia Enoque, Moisés e Enoque, Elias e Moisés ressuscitado, o padre Marcelo Rossi e a Igreja Católica não podem nomear 4 pessoas estando no céu, você entendeu? Não pode. Se a Bíblia só nomeia 3 pessoas como estando no céu, o padre Marcelo Rossi, por mais sincero que seja, e a Igreja Católica, por mais bem intencionada que pretenda ser, não pode nomear uma 4ª pessoa, nesse caso Maria. E digamos que Maria tivesse sido levada viva para o céu. Digamos que ela não tivesse morrido. Estou levantando essa segunda hipótese, mesmo que eu não creia nela, eu creia na primeira, mas digamos que exista a segunda hipótese. Ela não é nomeada entre as pessoas. E se ela fosse realmente nossa intercessora, o mínimo que a Bíblia poderia fazer, deveria fazer, era nomeá-la junto com Enoque, Moisés e Elias. Mas nem isso a Bíblia faz. Então, se a Bíblia nem nomeia a mãe de Jesus nos céus, mesmo que ela estivesse lá no céu, mesmo que Deus antecipasse a recompensa dela, como fez com outras pessoas, ela não é intercessora, porque a Bíblia nem mesmo a nomeia. A Bíblia não dá uma revelação a respeito. Sem considerar 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. Né? Esse texto é muito claro em dizer que Cristo é o único intercessor e ainda dá razão para apenas Cristo ser o intercessor. E esse texto é muito importante você ter em mente. 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. Ó. Vou ler aqui na nova versão transformadora. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Então, primeiro ponto, quantos mediadores ou intercessores há entre Deus e a humanidade? Um só. E é Cristo Jesus. Maria não faz parte deste tipo de função. E o verso 6 dá razão. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Ou seja, apenas um ser divino humano e que se entregou na cruz, ele pode ter essa prerrogativa de ser um mediador ou intercessor. E por quê? Cristo, com sua divindade, ele aproxima Deus de nós. Com sua humanidade, Deus nos aproxima de Deus. Então, com a sua dupla natureza e por ter morrido por nossos pecados sem Cristo merecer, ele se torna o único e suficiente mediador e intercessor entre Deus e os homens. E mesmo que Maria estivesse no céu, assim como Enoque, Moisés e Elias, ela não poderia ter esta função de intercessão.
Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a entender mais esse assunto, tenha ajudado a você, meu querido irmão, minha querida irmã católica, a questionar sua fé com a Bíblia. Não estou aqui de forma alguma duvidando do seu amor por Deus, por Cristo, da sua sinceridade, muito menos do amor do Padre Marcelo Rossi por Cristo, nada disso. Mas eu estou questionando ideias e demonstrando que realmente a doutrina da intercessão de Maria, ou Assunção de Maria, ela não é bíblica. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, que você também ative o sininho das notificações, porque quando você faz isso, você nos ajuda a chegarmos mais longe, a alcançarmos muito mais pessoas. E compartilhe esse conteúdo, o link deste vídeo com irmãos, com amigos católicos, para que juntos estudemos a Bíblia e cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Que Deus te guarde e até um próximo estudo.